Programa Outras Frequências, o primeiro podcast do país, problematizando as coisas da vida, popularizando a tristeza e colocando o ouvinte nu em frente ao espelho. De quebra, aqui você ouve as melhores músicas, as mais profundas resenhas, cinema, literatura, música, fotografia, política, esportes, entretenimento e muitos outros temas debatidos a sério. Ou não. De brinde, de vez em quando, há convidados ilustríssimos. Outras frequências, porque das mesmas, a gente já está de saco cheio. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, querido ouvinte, querido telespectador deste programa chamado Outras Frequências. Faz 16 anos que Marcel Rodrigo Lamarca, Márcio Schell e eu, Duco Leone, nos reunimos às vezes, esporadicamente, como nos últimos tempos. Antigamente éramos mais assíduos, mas também tínhamos um pouco mais de sanidade, tanto física quanto mental. Marcel, por exemplo, como que pode ser um homem como pode estar são um homem nesse nível? Esse programa vai falar muito de sanidade brincando com o relâmpago Marquinho. Exato. Esse programa vai girar muito em torno da sanidade mental. Pessoas ilustres, né, Shell? De cabeça. Olha quem tá aí, grande Matheus. Olha lá, ó. Se não é o Homem-Aranha. Mais lúcida desse programa. Tem um monte de gente que foi pro sanatório, né? Famoso, sei lá, Lima Barreto. Nosso amigo tá indo pro mesmo caminho. Marcel tá pertinho. Vai acabar internado. Ele quer que eu mostre para vocês a coleção de carrinho dele, por isso. Um mais lindo que o outro. Então tá explicado. Veja aquele que eu gosto de mostrar para eles, que eles vão curtir. É um colecionador de carro, né? Só toma cuidado com esse interesse, porque ele pode acabar virando um garagista, hein? Eu ia falar, o tiro pode sair pela culatra. Mas esse aí é grave. Interessante. Ele tem essa coleção de carrinho agora. Eu sei que não tem nada a ver com o programa, que não estamos começando a gravar agora. Traz aqui, Matheus, por favor. Mas tem tudo a ver com o programa também. Tem a ver também. Os carrinhos preferidos dele. Essa versão do Batmóvel. Que lindo. Não, toda criança que tiver um carro do Batman vai preferir esse carro. Olha essa réplica do Batmóvel 65, cara. Esse é o do Adam West. Isso, do Adam West. Sensacional. Com as onomatopeias. Ô Marcel, fale olhando nos nossos olhos. Quem que escolheu esse Batmóvel aí? Na verdade, ele ganhou de presente. E eu falei para ele que era um dos meus preferidos e também ficou preferido dele nesse momento. Porque tá muito com cara de que o papai que gostou desse Batmóvel. Também gosto muito. Aquela série do Batman, né? Que se você estiver meio bêbado, distraído, acho que tá vendo a Gaiola das Loucas. Mas esses não são do Batman, né? Esses não são, né, filho? São. Vamos gravar agora, a gente tá gravando nesse momento. Então, o YouTube, a audiência deve estar explodindo nesse momento. Particularmente, achei que faltou um Monza. Aliás, faltou um Monza 85, hein? E um Santana 2000. Porra. Eu não quero dar de Tim Maia aqui, mas o Marcel Rodrigo Lamarca, dá volume dá grau no seu volume, que não tá no 100 não, hein? Tá. Ô, Marcel, tem uma notícia para começar o programa, para a gente registrar nos anais no futuro, que estamos gravando na noite do dia 23 de maio de 2025, eu tenho um acontecimento para cada um de vocês, para que vocês comentem hoje, né? Como o Marcel mutou, começa com o Shell ou começa com você, Marcel? Vou começar com o Shell. Então, hoje, quando gravávamos esse programa, um dos maiores fotógrafos do mundo, aos 81 anos, Sebastião Salgado, morreu. E eu gostaria que você resumisse, Márcio Schell, muito mesmo, em 1 minuto e 14 segundos, o legado do senhor Sebastião Salgado. Bom, então vamos lá. Porque é o fotógrafo. Acho que o século XX, apesar de ele ter fotografado a maior parte do tempo no século XX, o século XXI perde seu maior fotógrafo, sem sombra de dúvida. Não há ninguém em atividade hoje que remotamente se iguale ao trabalho do Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado está com
com certeza figura entre os 10 maiores fotógrafos de todos os tempos, né? Mas mais do que isso, era um homem que fotografou. Ele tem livros intitulados Terra, por exemplo, né? Que fotografou que os desavisados podem imaginar que é um livro sobre a terra, os problemas ambientais. Na verdade, é um livro sobre os conflitos de terra pelo mundo, né? Sobre a concentração de terra, sobre o latifúndio e tal. Embora ele tenha livros sobre a Amazônia, ele tinha uma preocupação com a defesa e a preservação do meio ambiente rara, tal. Ele e a esposa compraram uma fazenda desertificada no interior de Minas e em 40 anos de trabalho contínuo reflorestaram uma área inteira que tinha se desertificado no interior de Minas, tal. Então, além de tudo, foi um homem comprometido com causas sociais importantes. No início da carreira, foi um importante fotógrafo sem fronteira, um fotojornalista, né? Mas, assim, a meu ver, o grande legado do Sebastião Salgado é que ele foi o maior fotógrafo, o que mais registrou o trabalho humano no mundo, né? E a exploração do trabalho humano e a degradação a qual os homens são submetidos por meio do trabalho. Tudo isso a fotografia do Sebastião Salgado registrou. Acho impostor, acabei de ver agora, acho muito impostor que a Rede Globo, por exemplo, na Globo News, esteja fazendo infinitas homenagens ao Sebastião Salgado, porque, né, eu não concebo uma corporação jornalística, né, mais hostil ao trabalhador e aos seus direitos e às suas demandas do que o jornalismo da Rede Globo de televisão. Mas estavam lá, Fernando Gabeira, tecendo loas ao Sebastião Salgado, tal, né? Esse jornalismo de tailleur e gravata, né? Que não apura, que não reporta, que não investiga mais, né? Opina, julga e condena o dia todo na TV e tal. O Sebastião Salgado vai entrar já entrou para a história. É um artista, um dos maiores da história da humanidade e tal. Né? E mais do que isso, né, Shell? É um jornalismo patrocinado. E os temas do Sebastião Salgado eram temas muito caros, né? Sim. Na maior parte do tempo, a fotografia do Sebastião Salgado flagrou o homem na sua mais completa nudez. Né? Exato. O homem desabrigado de direitos, o homem desprotegido pelo Estado, o homem submetido à predação e à exploração de um trabalho degradante e decadente, né? Só por isso ele já seria grande, assim, mas ele tem uma fotografia incrivelmente diversificada em termos de temas, assuntos, tal, né? O livro dele sobre a concentração da terra, né? Sobre a concentração fundiária da terra, é uma preciosidade, assim. O prefácio do livro original é do José Saramago, né? Um texto lindíssimo do Saramago dizendo que todos os problemas da humanidade começaram no exato momento em que um homem cercou um pedaço de terra e disse: isso é meu. Perfeito. Né? Tá lá no prefácio do Saramago ao livro Terra, do Sebastião Salgado. Como diz um ditado romeno que eu gosto muito, que a terra lhe seja leve agora. E eu queria só um acréscimo seu, antes de passar para o assunto do Marcel. Tem uma frase do Sebastião Salgado que eu separei aqui, que ele falava: constatamos que o mundo está dividido em duas partes. De um lado, a liberdade para aqueles que têm tudo, e do outro, a privação de tudo para aqueles que não têm nada. Então, é um sujeito de grandes causas. Mas mais do que isso, Shell, eu lembro que quando o Raul lançou o Metrolinha 743, e era todo preto e branco, e o mundo estava todo coloridinho, perguntaram para ele por que ele tinha feito um disco preto e branco, e ele disse que a cor roubava a criatividade das coisas, então ele queria um disco para entregar para o ouvinte a possibilidade de interpretação potente. E você tem uma particularidade com o Sebastião Salgado. Você é um cara que gosta do preto e branco, né?
E falando tecnicamente agora para fechar essa introdução sobre ele, comenta para a gente esse preto no branco, esse não às cores tão potente que eu acho que o Sebastião Salgado tinha como característica e que também é sua. Acho que bom, eu posso dizer por mim, não posso dizer por ele e tal, mas eu penso que na maior parte do tempo a escolha pelo preto e branco vem do fato de que a gente sabe que, no fim das contas, a cor mascara a melancólica condição das coisas. Eu acho que se a gente pudesse chegar à coisidade da coisa, como diz o Kant, a gente descobriria que a única característica dela é que é branco e preto. Boa. Ou preto e branco, como a gente chama na fotografia, né? Ou preto e branco. Eu acho que a cor faz isso mesmo, acho que a cor dissimula a real condição das coisas, né? O preto e branco, paradoxalmente, exalta o mundo, né? Ele desvela essa coisa, essa tênue melancolia que parece que orbita ao redor de todas as coisas e de todas as pessoas, né? Acho o colorido muito festivo, né? Eu vou voltar para esse tema, porque um dos assuntos do programa de hoje são os livros mais vendidos no Brasil. Ninguém vai ficar surpreso com os resultados, mas vou voltar para o preto e branco colorido já. Antes, eu quero dar um toque de poesia futebolística nesse programa. Hoje também, né, enquanto perdíamos Sebastião Salgado, um time poético ganhava a Série A italiana. Eu queria que o Marcel comentasse até o último minuto hoje, né? Ficou aquele negócio, quem ia ser campeão? A Inter, poderosa Inter de Milão, ou Napoli. Napoli levanta a quarta taça, Napoli de Diego Armando Maradona, né? Ganhou o quarto campeonato italiano, Marcel Rodrigo Lamarca. Então, Du, eu vi hoje de manhã que o Napoli estava com um ponto na frente, né? E que a Inter precisava de uma combinação de resultado, de repente um tropeço do Napoli, um empate e uma vitória deles. Só que o Napoli jogava em casa e a Inter jogava fora. Eu acabei não acompanhando à tarde, mas agora você está falando aí que o Napoli ganhou. O Inter ganhou. O Inter começou fazendo gol e ia ser campeão. E aí o Napoli depois ganhou. O Napoli ganhou também. Isso. Ambos ganharam. No fim das contas, ficou fácil. É poético, né, cara? É poético, porque ali nos anos 90, comecinho dos anos 90, quem que não acordava de manhã para assistir na Band Careca, Alemão e Maradona? Né, que levou vários... Eu não lembro qual foi qual o último escudeto deles, não sei que ano que foi. O último campeonato do Napoli antes desse foi o de 2022 e 2023. O 22 e 23, mas aí teve... Os outros dois, acho que foi nessa época do anos 80. Anos 80 e 90 ali. Exato. Então, cara, assim, eu não tenho acompanhado muito. O que eu acompanhei mais a Premier League também não teve graça, porque ali o Liverpool foi campeão com 500 pontos na frente. O espanhol, que é um saco, é sempre os mesmos, entendeu? Sempre a mesma coisa. Ainda a Premier League ainda dá uma variada e tal. E o brasileiro que dá uma vergonha, né? Arbitragem, a casa de aposta, VAR, que tá uma várzea, né? O VAR que tá uma várzea. Então, na semana em que uma grande publicação colocou Lionel Messi acima de Pelé e de Maradona, então, né? E assim, que é outra infâmia. Eu entendo que o nível desses caras é lá em cima e tal. Mas que nem se assiste um Barcelona e Real Madrid, como foi o último. Que foi... O Real Madrid saiu ganhando de 2-0, depois o Barcelona virou, o Real Madrid empatou, depois o Barcelona fez... Parecia amigos do Denilson. Então, cara, é isso que eu ia falar agora. É muito gol. É várzea. Tudo bem que é legal, é entretenimento, mas alguma coisa está errada aí. Pra sair tanto gol assim. Num clássico. Clássico que todo mundo quer ganhar, é matar ou morrer, que ninguém quer... Entendeu? É meio... É muita coisa, né? De repente você vai assistir uma Premier League lá, você vai assistir um Tottenham e Manchester United.
Aí o Tottenham faz 6 gols. Cara, não é, sabe? Um negócio meio... É inesperado e tal. Acho que a regra deveria ser a final da Copa da Inglaterra, né? 1-0 numa dificuldade enorme, segurando o resultado do jogo inteiro, né? O Crystal Palace e o Manchester mesmo, né? O Crystal Palace e o Manchester City. E essa semana foi o Tottenham com o Manchester United. E essa semana, cara, a gente teve, no meio de semana, a Copa do Brasil, um erro absurdo que fizeram com o Grêmio. CSA do Alagoas e Grêmio, né? Mas também, assim, a gente também não pode falar, porque o Grêmio não conseguiu ganhar em casa do CSA, tem alguma coisa errada também. Exatamente. Mas tudo assim bem. Tirando esse fato... o Santos do Neymar eliminado pelo CRB. Mas tirando esse fato da incompetência do time do Grêmio, é preocupante quando o time tá em cima, faz um gol no último minuto, o juiz é chamado no VAR, ele vê claramente que não foi nada e mantém ainda. Assim, aí me vem à cabeça esse lance de realmente de casa de aposta, tá muito, muito louco, isso aí não dá para confiar mais em nada. Eu não consigo confiar mais, de verdade mesmo. A gente assiste futebol. A gente assiste futebol paranoico, né? Ontem, quinta-feira, eu estava indo para aula, estava ouvindo na CBN o jogo do Vardão. Sabem o Varmeiras? O Varmeira. Gente, não deu outro. Eu estava chegando na universidade, eles marcam um gol atrás do outro. Né? Quem registrou o pênalti, o primeiro gol do Varmeiras? O VAR, né? Curiosamente, a Leila Pereira está fechada com o presidente deposto lá. Não, é uma vergonha. Sim, por que está acontecendo? Os caras estão apitando tranquilo. Se eu errar, o VAR vem e me socorre. Só que o VAR não está socorrendo, cara. E para a gente não fazer outro programa de futebol e vocês não colocarem culpa em mim, eu quero fechar o negócio do futebol dizendo para o Marcel, que não é aqui de Rio Preto, o Shell acompanha as notícias junto comigo, que a autoridade de Rio Preto, que foi injustamente chamada de racista, não tinha falado macaco, tinha falado paca velha. Então, eu quero trazer Mamonas Assassinas para esse programa, dizendo que o meu nome é Dejaí, facinho de confundir com João do Caminhão. É isso aí, né? Paca velha, macaco. Paca velha, macaco. Paca velha, macaco. É só você falar isso na frente do espelho que você percebe que não tem como confundir, entendeu? O Cir morreu de novo. Exatamente, eu ia dizer isso, que eu gostaria de saber quem foi o linguista que meteu esse atestado, né? Quem será, hein? Paca velha. Paca velha é brincadeira, né? Isso aqui vai acontecer nada. Em Araraquara, o funcionalismo público também entrou em greve. Ele já foi reintegrado na secretaria aqui essa semana. Ele já foi? Vai acontecer nada. Então, infelizmente é triste, né? Araraquara também, os funcionários públicos estão em greve. Entraram terça-feira, porque eles recebiam um abono pecuniário que é proibido pela legislação, então tiveram que tirar esse abono, só que não tem onde colocar. Então, ou seja, ele automaticamente tira esse dinheiro do funcionalismo. Aí o que eles fizeram? Paralisaram porque eles não quiseram mais negociar. O sindicato tentando negociar, não conseguiram. E ele teve a brilhante ideia de falar para os funcionários que ganham lá R$1.700, R$1.800, que então ele ia incorporar esses R$200 ao salário deles, somente deles, e dar um aumento da inflação para os que ganham mais. Ou seja, só para resumir para vocês, quem ganha menos quer que aceita logo isso, porque vai subir o salário bastante. Quem está ganhando mais quer os direitos. Então aí ele acabou conseguindo rachar o funcionalismo público. Exatamente. Uma jogada Vitinho sabe bem o que é isso, Marcel. É uma jogada de mestre e tal, dividir o funcionalismo público. Agora, qual é o problema? O problema é que aumentar pecúnia e percentual cria uma diferença, uma distinção
é uma quebra de isonomia. A menos que ele mandou um abraço. Então, exatamente. E aí o que acontece? Incorre em outra ilegalidade. E assim, ele ganhou a eleição por uma diferença muito pequena de votos da segunda colocada, que foi a Eliane Laim, que era do PT, que era a candidata do Edinho. Ele ganhou com uma margem muito pequena. Essa margem pequena foi porque o Edinho cometeu alguns erros com o funcionalismo, então presume-se que o funcionalismo que ajudou a eleger esse senhor. Que eu nem preciso falar para os senhores qual é o partido dele. Não precisa, acho que... Vocês já devem saber, né? Acho que não precisa nem registrar, né? Vejam, é uma coisa, curioso, assim, porque a contrapartida parece que tem gente que está atuando na política há anos, né? Isso. Veja, o Lula fez 2 mandatos muito bem sucedidos e parece que entrou na política ontem. É uma canelada atrás da outra, tal. Estou muito assustado com isso, cara. Eu também estou muito assustado, mas meus amigos não estão, não. Os meus amigos estão com um abraço do afogado, assim, tal, tipo, eles acham que não tem problema, acham que está tudo tranquilo. O Shell corajoso que mete umas postagens lá na rede social. Hoje mesmo estava vendo uma sua, mano. Eu não vou ficar falando muito, porque pode ser que essas pessoas ouçam o programa. Mas, mano, entrar em postagem sua para fazer considerações, por exemplo, as falas equivocadas da primeira-dama, gente. Gente, esse é um ponto, mas não é só esse ponto, Du. É que, assim, quem viveu os 2 primeiros mandatos... O primeiro mandato do Lula foi... O segundo... Mas o primeiro foi nota 10 com louvor. O segundo... foi bom também. Mas esse agora, cara, tá triste. Tá melancólico. Veja, eu entendo que a correlação de forças mudou. Outro Congresso, é um Congresso... surpreendentemente muito mais venal do que a gente imaginou que um dia um congresso pudesse ser, tal. E poderoso, né, Chão? Entendo tudo isso, um congresso poderoso, um congresso que o Arthur Lira fortaleceu profundamente, de uma maneira que o Eduardo Cunha nem sonhou em fazer. Exatamente. Né? Mas tem uma coisa também, essa coisa de, por exemplo, o anúncio do pacote de medidas do IOF, né? Os anunciam num dia, o Haddad vir no outro dia dizer assim, olha, conversamos com parceiros do mercado, que disseram que a cobrança talvez fosse melhor rever, então nós estamos tirando um tópico do decreto presidencial. Qual é o tópico? Que previa a cobrança de IOF sobre fundos de investimento. Ou seja, os mais pobres vão continuar lascados. O IOF que permite as taxas de juros absurdas do cartão de crédito, do cheque especial, de empréstimo, vai continuar. Mas o que taxaria fundos de investimento, não, porque o mercado disse que talvez não seja legal, eles ouvem, segundo o Haddad, os parceiros do mercado. Então, gente, quem ouve isso consegue se justificar, está de parabéns. Quem consegue explicar o Haddad anunciar o tarifaço do IOF no mesmo dia que ele anuncia um congelamento de 31 bilhões de recursos, as universidades federais vão receber as cotas a cada 3 meses. Elas estão dizendo que não vai ter dinheiro para pagar a energia, vão cortar a força das universidades federais, mas o governo anunciando congelamento ontem e tal. É número, né? E é só não foi para isso que eu votei. Mas eu tenho muitos amigos aí que estão abraçados com isso, tal. Eu acho que tem. Eu não vou voltar nesse assunto porque eu não gosto. Eu não acho. Eu não gosto de retornar a essa conversa, tal. Mas eu já falei para vocês que eu acho que tem um lugar onde o petismo e o bolsonarismo se encontram, entre o lulismo e o bolsonarismo se encontram, tal. Eu não acho que sejam 2 paralelas correndo em paralelo, não. Acho que, do ponto de vista dos eleitores, há um momento em que esses 2 grupos se cruzam, se tocam, que é justamente a questão passional. Que é nessa paixão fanática
que, sinceramente, não é a minha. Eu não tenho mais idade para isso. Tal. É o torcedor do Santos que ainda está acreditando no Neymar, por exemplo. Não, e os valores Vocês me conhecem há muitos anos. Continua, Vocês me conhecem há... Oi? Os valores dos supermercados continuam subindo toda semana. Não, veja, amigos, as coisas não estão simples. Isso é um fato. A gente olha para a realidade e a gente vê o país crescendo, a gente vê o emprego crescendo, mas a verdade é que a gente não vê os preços diminuírem e a renda não está acompanhando de verdade esse crescimento. A renda do trabalho, o salário. A qualidade do emprego, Shell, a pejotização, sim, a precarização das relações de trabalho. Cada dia mais o funcionário, o empregado mais refém, né, dos patrões. Então, assim, é muito problemática essa questão e eu acho que, assim, não precisamos fazer todo o programa sobre isso, mas um pouquinho todo o programa precisa abordar. Eu acho. O que faz a diferença o que faz a diferença para o trabalhador não é ficar discutindo inflação, taxa Selic, a dólar. Gente não é alienado. A gente não é alienado, a gente votou, mas a gente sabe entender o contexto, interpretar as coisas que estão acontecendo, entendeu? A questão é simples, o trabalhador médio hoje no Brasil tem emprego, claro que tem, está sobrando emprego, mas assim, tem emprego para o cara ganhar 2, 3 mil reais por mês e não tem mais vida digna com 2, 3 mil reais. Não, de jeito nenhum. Com 3 mil reais, o cara solteiro passa pão com mortadela. Amigos, R$ 2.200 era a renda média do trabalhador brasileiro há 6 anos. Exatamente. 6 anos depois, hoje, depois de 2 anos de Michel Temer, 4 de Bolsonaro, né? R$ 2.200, R$ 2.000 de renda média hoje é insignificante. Porque qual é o problema da composição de preço? Uma vez que os preços sobem, além do limite inflacionário, ainda que a inflação se contenha, os preços não voltam. Exato. O que significa que ainda que a renda tenha voltado a um patamar de R$ 2.000, a renda média do trabalhador no Brasil, que eu acho ótimo, isso não é renda. Renda é quando a grana sobra. Isso. Né? Isso. Ainda que o valor do salário tenha voltado mais ou menos a R$ 2.000, como há 7, 8 anos atrás, a verdade é que hoje uma renda, um salário como esse é insignificante. Uma outra coisa que vai explodir, ao meu ver, é a Previdência. Por quê? Não, vai acabar. A galera jovem não é mais CLT. Vai acabar. A gente se encontrou ocasionalmente, né, outro dia no supermercado, e a gente estava falando disso. Marcel, a gente não vai aposentar. Não vai. A gente está trabalhando desde os 16 anos, os 3 aqui, né? Registrados, e sem registro muito, muito antes, mas desde que pôde, a gente foi registrado. A gente não vai aposentar. Porque se a gente quiser, lá na frente... Essa galera não tá recolhendo, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, então, ou seja, vai explodir. Mano, a natalidade está em queda livre. A taxa de natalidade. Esse ano saiu... Vocês não viram o índice? Esse ano é o menor índice da taxa de natalidade desde 1976. Desvio de verba da Previdência desde o governo dessa desgraça nazista passada, e que está aí, estamos apurando, né? E Previdência Social, assim como em outras partes da nossa sociedade, né? Escoando dinheiro público, o erário público vai, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o tema principal desse programa. Eu quero avisar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, aqueles também que estão vendo nosso rostinho bonito aqui, que a gente vai experimentar não colocar Play Pause Eject nesse programa, porque, por exemplo, recentemente... Pode colocar, porque não é o Play Pause e Eject. Eu vi que os programas que estão em revisão no Spotify são aqueles programas antigos, que todos eles eram na rádio ainda. Tá. Então o Guilherme... Então a gente podia tocar música e tal. Agora no Spotify eles vão derrubar os programas. Não há o que a gente possa fazer nisso. Tá, mas trechinho de música pode pôr, então? Pode pôr. Do jeito que a gente põe aí, pode.
Então, beleza. Então, daqui a pouco tem Play, Pause, Eject. Eu quero começar o tema principal desse programa, insano, né? Vamos abordar essa linha limítrofe, né, na qual nós estamos sambando, que é a sanidade mental do século XXI, fazendo uma ponte, inclusive, com o que a gente acabou de falar aqui, que é a sanidade financeira. Tem um termo para isso. Eu não tinha separado isso, mas como eu estava lendo sobre isso hoje, eu posso citar no programa. A gente tem um negócio chamado estresse financeiro, que todos os três aqui certamente passam, né? Que é você se equilibrar, né? Ou equilibrar todos os pratos mensais que você precisa rodar para nenhum deles cair e quebrar, com essa insegurança. Então, o estresse financeiro hoje está tirando a lucidez de uma fatia assim, interminável de pessoas, né? Eu peguei algumas matérias para ler sobre isso hoje. Assim, é uma quantidade gigantesca de pessoas que têm insônia, taquicardia, o bem-estar vai embora, tudo por questões relacionadas às finanças. Mas como é um programa para maluco, eu quero falar agora de uma outra matéria, eu queria que vocês comentassem comigo. Eu só vou descrever para aquele ouvinte que não sabe absolutamente nada sobre esse brinquedo hiperrealista que imita bebês de verdade, com manchas de frio, com cabelo de verdade, com marquinha de vacina. Os bebês que são chamados reborn demoram dias e dias para serem produzidos. Normalmente as pessoas encomendam esse boneco hiperrealista. Vem ganhando grande repercussão na mídia nas últimas semanas, né? E o termo reborn significa renascer. Está associado à transformação de um boneco comum. Sabe quem renasceu também? O Hellraiser. Do inferno, né? O Pinhead renasceu do inferno. Eles transformam um boneco comum em um boneco hiperrealista, como se ele estivesse renascendo. E aí, quem popularizou isso disse que a ideia era trabalhar a parte lúdica das crianças, por isso vem a balancinha para pesar o bebê, vem um medidor da temperatura, vem enxoval completo, etc. Mas vamos resumir essa conversa toda. O que está acontecendo é que os adultos estão ultimamente se apossando desse brinquedo, dessa manufatura, e estão levando os reborns para fazer teste do pezinho. Eles têm cartão de vacinação da loja, eles têm certidão de nascimento da loja, e eles simulam mesmo o peso do bebê. Até sugiro que o Marcel, na hora de separar a imagem desse programa, separe um reborn bem bonito, talvez o Chuck mesmo, do filme, né? Qualquer um desse tipo. Mas, pessoal, estão levando isso às últimas consequências. E tem legislador do Brasil inteiro propondo PLs, né, fazendo projetos de lei, para que, por exemplo, as unidades de pronto atendimento não recebam bebês reborn que as mamães e os papais levam com febre, com outras doenças. Eu jurava que eu não ia trazer isso para o programa, mas como a gente está sempre flertando com a insanidade, desde o primeiro programa, do programa 0, que foi uma entrevista com o Marcel Rodrigo Lamarca, até esse 513, eu não poderia deixar de trazer para vocês uma temática de 2025, do século XXI, pessoas se ocupando de levar bebê reborn para o hospital, Marcel. E a gente tem que realmente discutir esse tipo de coisa. É absurdo, mas a gente tem que discutir esse tipo de coisa, porque por mais que a gente tente, a gente quer ficar alienado a esse mundo, não tem condição, né? A gente não consegue totalmente se alienar. A gente queria, mas a gente não está conseguindo. Mas aí eu entendo assim, até onde é loucura e até onde é busca por like, por seguidor, até por onde aparecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi essa semana um caso de uma mulher que levou o bebê reborn dela para tomar vacina, para tentar, e pediu para uma pessoa que estava junto com ela filmar, estava filmando.
para engajar, para tentar. Por quê? A loucura da Ibope, a insanidade traz audiência. Aqui Agora, para que vocês lembram do Aqui Agora? Gil Gomes, finanças. Notícias populares. Então aquela insanidade chamava a atenção da gente naquela época. Então é isso. Só mudou a insanidade. Mas assim, eu entendo que essas pessoas, mas também entendo que a mim me parece muito mais a busca por fama da internet do que propriamente uma loucura. Eu acho que ela é uma bebezinha. Não. Entendeu? Acho que tem gente que está comprando esse bebê para uma boneca. Mas para tratar como gente, eu acho que aí já parte para o lado do engajamento, o lado de querer seguidores, porque aí fala assim, ela consegue lá 500 mil seguidores. Tá, bebê reborn, eu sei que é uma loucura, uma época que eu estava muito, agora estou fazendo terapia, estou bem, mas agora eu queria chamar, você quer ser meu parceiro? Seja meu parceiro comercial, faça propaganda. Então, assim, eu acho que tudo é para capitalizar. As pessoas entram no Big Brother para quê? Não para aparecer no Big Brother, entram no Big Brother para ganhar fama, para engajar seguidores e faturar com publicidade. E nada me tira da cabeça que essas pessoas que se dizem doidas com o bebê reborn estão atrapalhando o sistema de saúde, estão atrapalhando as pessoas que realmente precisam de um sistema importante e essencial na vida do brasileiro, estão atrapalhando sim, e deve receber cadeia sim, se for atrapalhar, com brincadeiras, porque isso é uma brincadeira. O cara vai lá filmar para poder falar, nossa, você viu aquela louca? Vou te mandar o vídeo daquela louca. Aí vai lá, tem 50 milhões de visualizações. E aí ela monetiza. Que nem a amiguinha das apostas que chupou o microfone lá, né? Exatamente. Muito bem. Márcio Shell, antes do Play Pause Eject, comente algo que você acha possível comentar e acrescentar sobre os bebês reborn. Tem algum aluno seu que vai com o bebezinho reborn no IBILSE? Acho que a maioria não vai com os textos. Imagina um bebê reborn e tal. Não tenho nada a dizer sobre isso, a não ser que saudade do Sinforoso. O Sinforoso era um clássico do Roberto Gomes Bolanho, né? Maravilhoso, né? Saudade até nisso o Roberto Gomes Bolanho foi um vanguardista, teve na vanguarda do atraso, criou o primeiro bebê reborn do mundo e ninguém fala disso. Exato. Né? Boa. Agora eu concordo com o Marcel, né? Vejam, a gente chegou a um estágio da vida social, do mundo, desse negócio que a gente chama de realidade, que é curiosíssimo, né? Marcel deu uma saída, ele já volta. Tem um livro de um sociólogo francês, o Jean-Marie Domenard, é um livro sobre a modernidade. Já na introdução do livro, né, ele diz assim, olha, como sociólogo, nós tendemos a olhar para a sociedade e dizer que a sociedade é isso, os indivíduos aquilo, mas os eleitores isso e votam naquilo, mas ele diz assim que a gente talvez deva considerar a possibilidade de que as pessoas sabem o que é, as pessoas sabem o que a sociedade é, e quando elas se comportam, já se comportam sabendo o que a sociedade é e prevendo certos resultados possíveis. Acho que é isso que o Marcelo acabou de dizer agora, né? É isso. É difícil saber o que é loucura nisso. É difícil saber o que é loucura nisso, de fato, o que é estupidez. Oportunismo. É difícil distinguir loucura e estupidez de oportunismo, né? É muito difícil fazer essa distinção. Então é nesse sentido que eu concordo com o Marcel. Como diz o Jean-Marie Domenard, talvez a gente tenha que considerar que no mundo das redes sociais as pessoas começam a se antecipar às interpretações sociológicas, filosóficas, políticas que a gente faz, né? Pode ser que essa gente não seja maluca, só está correndo atrás de aparecer, né? Só está correndo atrás de criar seguidores, de produzir dinheiro a partir
disso que eles imaginam ser a vida fácil das redes sociais e tal. É triste, mas é um mundo em que tudo é possível. Vamos fazer um play pause eject rapidinho, começando com o Márcio Shell, que como diz o Carlos Drummond de Andrade, num poema que eu gosto muito, né? Tudo é possível, só eu impossível. Olha isso, tô ouvindo. Mutantes. Mas louco é quem diz. Tem uma parte dessa música que é muito legal, mas não vou colocar, não, senão depois eles derrubam a gente. Play, pause, eject, Márcio Shell. É play. Play para essa? Play. Pro Marcel, play pro Marcel Rodrigo Lamarca vai essa aqui, ó. Ele vai colocar só os loucos sabem do Charlie Brown, entendeu? Eu ia pôr maluco, beleza, não sei que você ia ejetar. Jamais. Você tocou muito no seu programa isso aqui. Crazy, Aerosmith. Aerosmith, eu gosto, vou dar play. Eu lembrei de você essa semana, cara. É mesmo? Teve um lançamento porque voltou na a turnê do Guns e o Axel caiu no palco. Não, isso eu não lembro mais de você, porque eu sei que também você já está calejado. Mas eu gostei de eu vou te mandar depois uma versão que foi lançada essa semana. Michel Teló, sabe Michel Teló? Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ele lançou uma versão dele de Metamorfose Ambulante. Ele já começa assim, ó. Ele começa a música assim, ó. Toca, Raul! Aí entra a sanfona. Ai, Dona Vivi, tá precisando de dinheiro, Dona Vivi? Sanfona! Mano! Ô Marcel. Forró com Metamorfose Ambulante, velho. Não precisa pôr, não. Oi? Não tô pondo, Marcel. não. Bom. Por falar em maluco, Marcel, eu queria que você comentasse pra gente aqui o Gerson Mendonça, que faz pinturas decorativas, restaurações de imóveis e o caramba. Ou você não se lembra dele? Não se lembra do Gerson Mendonça? Marcel, você se lembra de uma rádio chamada Rádio Metropolitana, que tinha um quadro chamado Clone do Chupim, que consistia em ligar diversas vezes para uma pessoa? Agora eu lembrei. Cara, eu escutei isso, acho que foi o Shell que me mandou pela primeira vez. Eu escutei isso umas 300 vezes. Basicamente, eles ligam para a pessoa, fazem umas perguntas malucas lá, gravam frases da pessoa, depois ligam com as frases da pessoa, a pessoa fica brigando com ela própria. E o mais famoso de todos, eu mandei aqui para você, que gostaria muito que você ouvisse hoje antes de dormir ainda, para você ficar feliz. É o circuito fechado da loucura. O Gerson Mendonça brigando com ele. Bravo, cara, como você não conhece a sua própria voz? Loucura! Oi. Loucura, cara. Mas então, os vídeos que eu mando, você não fica assistindo 200 vezes, né? Não, nenhuma. Eu não chego nem a dar play naqueles vídeos. Eu tô garimpando vídeos para poder elevar o nosso espírito diurnamente. Não dá. Com vocês Aquele não dá. do japonês ficou muito bom, mano. Eu não vejo, cara. Não vou nem comentar. Aquele do tsunami é muito bom. Nossa, esse eu cliquei. Nossa, que raiva de você, cara. Marcel, essa eu quero perguntar para você, porque um aluno essa semana veio todo... Um aluno querido, sempre conversa comigo sobre vários assuntos. Ele veio falar de futebol e tal. E ele veio todo certo que eu ia concordar com ele, dizer que o Corinthians, campeão mundial de 2012... se pegasse o Santos 62, 63, passaria o rodo, mas ia ser uns 10-0. Eu não coloquei para fora, porque estava no meio da aula, né? Falei, cara, pouquinho de crédito que você juntou comigo em 2 anos, zerou. Você quer comentar essa? Porque ele fala que
Por exemplo, o Sheik é muito melhor do que o Pepe, sim. o Mengal. Porque até eu que não entendo nada de futebol, ri dessa agora. Imagina só o Chicão marcando Pelé. O Chicão e o Paulo André marcando o Pelé. Lá, Paulo André. O Van Gogh corintiano. O argumento dele é que antigamente era tudo muito lento. Ele acha que só porque a imagem era um pouco mais lenta, o Pelé se movimentava daquele jeito. Ou seja, porque não tem Full HD, não tinha Full HD em 1962, o Pelé corria em câmera lenta. Eu acho que essa comparação também não é nem muito legal, porque eu digo assim, que eu acho que fisicamente mudou, né? Estruturalmente. Cara, mas se o Pelé jogasse hoje, ele faria assim. Lógico, sem sombra de dúvida. Pelo amor de Deus. Isso é a mesma coisa que você falar de pegar a seleção de 82 contra a seleção de 94. Qual que você acha que vai meter o coco? Mas não tenho dúvida. O Entendeu? Sócrates jogava bêbado mais do que o Zinho. Não, mas é isso que eu tô falando. Assim, então é meio injusto esse tipo de comparação, eu penso. Mas não, pelo amor de Deus, a gente tem que ser... Já que o programa é sobre loucura, eu tinha que incluir isso. As pessoas precisam aprender a dominar o seu sentimento e as suas paixões. Tá tão aflorado a paixão das pessoas por tudo. Por tudo. Boa, porque paixão é uma doença psíquica. Boa. Isso. Então, assim, elas não conseguem controlar a sua paixão. E aí falam coisas absurdas. Porque eu vou até falar isso pra você, porque eu tô num grupo de WhatsApp de torcedores do Corinthians aqui da cidade. E você vê as coisas que eles falam, você tá vendo... eu me retirei desse grupo, me colocaram... Então, mas é um negócio, assim... A paixão é doença, cara. Então, assim, isso não é só no futebol, é na política, é em tudo. É o que o Michel falou dos lulistas. Para qualquer assunto. Você delírio. Eu adorava olhar comentários de assuntos polêmicos na internet. Eu não consigo mais. Porque são absurdos, são paixões que são externadas, que são absurdas. Vocês querem um exemplo do que o Marcel está dizendo? A mulher do Lula virou uma estadista. Não, virou uma figura como se ela tivesse sido eleita, né? Eu nem converso mais sobre isso com as pessoas, porque o meu ponto não é se ela tem ou não direito de falar. Todo mundo tem direito de falar, na minha opinião. O que eu acho que ela não pode fazer é falar com o cargo do marido. Mas se você diz isso, você é machista, tal. Uma pessoa que não se elegeu, não teve um voto, né? Aliás, para quem inventaram uma biografia de militância, participação social, tal, porque cultural. A verdade é que se ela não tivesse casado com Lula, ninguém saberia quem é. Sim, estaria trabalhando lá em Furnas até hoje e tal. É tudo muito equívoco, percebem? Tipo, dane-se, ela tem que falar mesmo, tem que participar publicamente das coisas, tem que discursar tal. Agora, o que eu acho é que não pode tentar chutar a porta do poder político tal. Não tem cargo, não é ministra, não é nada. Não pode ser, veja, não pode ser mais relevante que o rei. É a mesma impressão que eu tenho do outro governo também. É a primeira-dama querendo se sobressair de alguma maneira. Mesmo sim. E outra, amigos, se alguém for encher o nosso saco aqui nesse programa, é só ir ouvir tudo que a gente falou quando o pessoal batia na Dilma. Né? O respeito pela mulher aqui, ele é altíssimo. A questão é que não é isso. A questão que deram para ela uma carta de uma procuração para ela dizer qualquer coisa em qualquer ocasião. E tem ocasião em que o que ela diz muito mais atrapalha do que ajuda. Né? Amigos, a reta final do programa, eu queria dizer o seguinte. Entre um levantamento feito em abril de 2025, portanto, o mês passado... Mas, perdão, isso era só para dizer que o Marcel tem razão mesmo. Essa paixão é muito ruim, assim. As pessoas se exaltam, a paixão oblitera o entendimento, sabe? Gente razoável. Eu vi gente escrevendo que criticar a Janja, né, reduziu todos os críticos da Janja ao fascismo.
Eu acho que isso, gente razoável, gente inteligente e tal. Não é possível que a pessoa acredite nisso de verdade, entendeu? Aliás, fascismo virou um conceito vilipendiado. Isso é aceitável na adolescência, né, Shell? Na adolescência, o sujeito vai lá, gosta de um negócio... Por exemplo, o adolescente que foi lá ver o show da Lady Gaga e se identifica com ela porque ela é uma pessoa que foge dos padrões e ele é muito humilhado na escola porque ele também foge um pouco dos padrões, e aí, tipo, a Lady Gaga é uma espécie de sumidade. Cara, beleza passar por isso. Agora, adulto, ficar falando de presidente, de primeira-dama, de ex-presidente, porque tem uns que não largam o osso de jeito nenhum do ex-presidente lá, né? De jogador, o finado Neymar, né? É um jogador imaginário, né? E defendendo a qualquer custo, né? É triste e pesado. Não, sim, mano, o CRB eliminou o Santos, ele saiu mandando a torcida do CRB calar a boca, a torcida do CRB mandando ele tomar no cu e tal. Assim... Mano, o cara não tá jogando nada, o cara não resolve nada, o cara tem um contrato que, se tudo der certo, ele vai ter, em junho, quando vencer, ele terá recebido 105 milhões para rebaixar o Santos, o Santos no Campeonato Brasileiro. E aí, as pessoas malucas, né, dizendo que ele vai ganhar a Copa do Mundo pro Brasil. Paixão. Bom, eu quero dizer para vocês, eu acho que fecha bem esse programa o fato de que a Publish News fez um levantamento agora em abril de 2025 dos 20 livros mais vendidos no Brasil. Ao longo desses 16 anos, muitas semanas, neste programa, eu trouxe a lista dos mais vendidos e a gente viu que eram livros pop, até tinha uns para fazer resenha. Vamos, se vocês toparem, na semana que vem a gente faz um programa mais de resenha. Do programa do 512 para o 513, eu tinha separado muita coisa para resenhar, eu gostaria que vocês fizessem isso também. A gente faz um mais cultural no próximo, mas agora não vai dar tempo. Sempre trouxe aqui, e a gente comentou essas polêmicas, livro de padre, livro de autoajuda, livro de psicólogo, sempre tem no topo. Mas agora é muito assustador, entre os 20 livros mais vendidos do Brasil, 12 deles são livros de colorir para adultos. Né? Nem estava prevista a morte do Sebastião Salgado hoje, né, para fazer esse contraste entre livro de colorir para adultos e um adulto que descoloria o mundo para retratá-lo. Mas eu gostaria de fechar esse programa com esse triste retrato, e eu parei com trocadilhos, né, nesse momento, da nossa sociedade, dos 20, e eu fui até a livraria, eu peguei esses livros e tal, são livrinhos de colorir, gente. Lembra quando saiu a moda do Caminho Suave? Que voltou lá a cartilha? São livros para colorir, e tem adulto entrando e pegando e levando e comprando uma caixa com 100 canetas que ela está pedindo para mim, com 6 anos de idade. Em casa a gente já tem essa caneta também, mas a gente usa para tarefas da escola. Mas não pode, Marcel. Dos 20... É uma pena, porque olha essa parede branca atrás de você aí, ó. É que você não viu a que está aqui na frente, aqui, ó. Dá para fazer um Guernica nessa parede aí. A postagem, Shell, a postagem ainda tem uma desculpa. Ela fala assim, ó, esses dados têm cheiro de urgência, de sintoma de uma sociedade no limite. Segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, 18,6 milhões de brasileiros certamente ansiosos, e aí liga esse negócio de comprar o livrinho para pintar com essa ansiedade. Eu acho que a gente fecha bem o programa, se vocês quiserem, falando sobre isso, e se a Rádio Metropolitana não tirar do ar, eu gostaria de colocar no final do programa um pedacinho do Gerson Mendonça conversando com ele mesmo, que é uma das melhores coisas do mundo. Mas comentem o livro para a gente ir embora, vai. O que você acha, Shell, desse negócio de... Isso, Marcel. Ilustra para o nosso telespectador a maluquice, enquanto o Shell comenta esse dado que eu acabei de dar aqui.
Você vai ficar mastigando e não vai comentar, Marcel? O Marcel está ilustrando com o bichinho. É para você comentar. Olha, eu acho precipitado ligar isso à ansiedade. A crise de ansiedade generalizada do país, tal. Eu acho que o sintoma é mais grave do que isso, assim. Acho que infantiloide? Não é? Acho que bebê reborn, livro para colorir, adulto assistindo o cinema preferido dos adultos são filmes de super-herói. Acho que faz 20 anos que a gente vem assistindo uma coisa gravíssima, seríssima, urgente na sociedade, que é um inequívoco processo de infantilização das pessoas. Os adultos ocupando um lugar... Isso é verdade. Adultos que têm a oportunidade de fazer coisas que muitas vezes não puderam fazer, ou de ter coisas que não puderam ter quando eram crianças, e que agora cedem a uma espécie de infantilismo, assim, muito, muito assustador, muito comprometedor, muito temeroso para a sociedade e tal. Porque, sabe o que parece? Na crise da educação, a Hannah Arendt falava que o estadunidense apartava a criança da sociedade, né? E que agora a gente está fazendo o contrário. A gente está infantilizando a sociedade. É uma sociedade em que... né? Fica... É uma sociedade em que essa coisa da... Veja, pessoal, veja esse culto dos anos 80, dos anos 90, tal, esse resgate que parte da nossa geração faz nostalgicamente do que teria sido o período da infância e do início da adolescência, tal. Acho tudo isso, no começo, achava melancolicamente triste. Hoje acho assustador, porque acho que as pessoas estão se recusando a encarar o mundo na sua absoluta realidade. E sabe o que acontece? Recusa, né? Sobra para as pessoas razoáveis. Que vão acabar conversando com a parede, porque você vai fazer o quê? As pessoas não conseguem mais enfrentar problemas, tentando resolver de forma razoável. Né? É isso. Porque infantilizou tudo, então eles não querem ter a responsabilidade. Exatamente. De resolver. E aí o que acontece? É o que causa ansiedade, causa a depressão. Muitas vezes o mundo fica preto e branco para essas pessoas. A gente tem esse transtorno de ansiedade, de depressão, essas coisas, a gente... De personalidade. E também. Mas a gente entende que é muito mais profundo essa doença do que simplesmente você ter um problema, estar triste com esse problema, não saber como solucioná-lo e não saber enfrentar. Exatamente. As pessoas não têm coragem de enfrentar mais os problemas, as pessoas não têm mais coragem de conhecer o novo, eles não querem mais conhecer nada novo, eles vão na onda do outro. A gente está realmente, literalmente, não parafraseando o governo passado, mas literalmente política do gado. Aonde um vai, o que um faz, todo mundo quer fazer. Concordo. Muito bem, vamos terminar esse programa. Acho que é isso, assim. Acho que é a derrota do bom senso. Né? O maior sintoma da loucura, na minha opinião, é você deter todos os meios racionais de compreensão das coisas e se recusar a viver no aqui e agora, no mundo onde você vive, nas circunstâncias em que você se encontra, diante da realidade que te conforma, né? Exato. Eu acho que esse é o maior indício de loucura, tal. Eu tento muito assim, para esse ser humano aqui. Eu não tenho nada material para deixar para ele. Então, o mínimo que eu posso fazer é tentar que ele tenha uma vida não alienada ao que está acontecendo, mas que tenha os princípios que a gente teve. Sim. Eu acho que eles vão buscar uma vida mais simples, meio que por obrigação, viu, Marcel?
Também acho. Não vai ter o que fazer, né? A gente está deixando... Que pampa é essa? Sem querer citar o Humberto. A gente está deixando uma desgraceira para eles. Exato. Ó, a semana que vem a gente continua. Vamos terminar o programa louco. Se não tirarem a gente do ar, eu vou terminar com o Gerson Mendonça, conversando com ele mesmo. Um beijo para vocês. Semana que vem tem muita resenha. Esse programa vai ser cultural na semana que vem. Vamos ouvir o Gerson Mendonça atendendo ele próprio. Eu faço um monte de coisa. Você trabalha com o quê? Ah, sim, agora melhorou. Eu faço pinturas decorativas. Isso, pinturas decorativas. Isso. Restauração de móveis e o caramba. Também. Foi você que ligou pra mim outro dia e ficou esse número anotado. Eu liguei pra ir várias vezes e ninguém atendeu. Quem tá falando? É o Gerson. Não. Aí do outro lado da linha. Gerson. Não, foi você que ligou pra mim. Eu não liguei pra você, eu só retornei uma ligação. A primeira foi você. Não é possível. Muito bom. Mendonça, trabalha com pinturas decorativas. Isso, exatamente. Você faz o quê? Pinturas decorativas. Restauração de imóveis, pinturas decorativas em paredes. Isso, pinturas decorativas. Isso. Restauração de imóveis e o caramba. Exatamente. Então, e como é que você sabe de tudo isso? Porque quem ligou pra cá primeiro foi você. Eu liguei pra aí. Vamos parar por aqui, mas são 5 minutos dele falando dele próprio, sem perceber. Eles ligaram uma vez e gravaram todas essas frases, depois... Ligou uma mulher normal, a mulher da rádio. Quem tá falando? É o Gerson Mendonça. O que você faz? Pinturas decorativas. E aí começou a perguntar umas coisas. Mas você que ligou pra mim. Não, você que ligou. Ah, então tá bom, foi engano. Tchau. Aí ela gravou. Aí eles deixam passar 20 dias, ligam de novo e põem só as gravações. Tem umas 20 gravações. Mano, esse cara que eu te mandei aí no grupo. E a Beth... Eu vou ver. A Beth começa a xingar ela própria. É muito bom. Eu vou ver. Essas gravações são uma melhor que a outra e mostram o grau de loucura da sociedade contemporânea. Não tem mais foco, ela não presta atenção no que está acontecendo. Só para encerrar gostaria de encerrar o programa, se vocês me permitirem, com uma frase do romancista português Afonso Cruz, que está no livro dele, Jesus Cristo Bebia Cerveja. Manda ver. Em que o personagem diz para o delegado, o senhor veja, a loucura, quando dá um grande número de pessoas, chama-se sociedade contemporânea. Quando dá uma pessoa só, interna-se essa pessoa. Exatamente. É isso. Eu gostaria de encerrar, porque faz muito tempo que eu não faço isso, e perguntar a vocês qual é o cantor sertanejo que gosta de bebidas à base de erva. Vai vir merda, né? Faz tempo que eu não faço isso, hein, galera? Qual é o cantor sertanejo que adora bebidas à base de ervas? Chitãozinho e maconhinha. Zezé de Chá Amargo. Tchau, pessoal. Obrigado. Ai. É isso aí. Olha, até a próxima. Abraço. Tá? Um abraço e tchau. Tchau, amigos. Tchau. Tchau, gente. E esse é o fim.